Graças a Paz, meus irmãos. Hoje vamos ler 1 Reis 18, 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor. Muito tempo depois, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi se apresentar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio. Este Obadias era um homem que temia muito o Senhor. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e em grupo de 50 os escondeu em cavernas, e os sustentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias: vá pela terra e todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos capim, para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra que iam percorrer. Acabe foi sozinho por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. Quando Obadias já estava a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: é você mesmo? É o senhor Elias? Ele respondeu: sim, sou eu. Vai e diga a seu senhor: eis que Elias está aqui. Mas Obadias disse: em que pequei para que você queira entregar este seu servo nas mãos de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não houve nação nem reino aonde meu senhor o rei não mandasse homens à sua procura. E quando dizia ele não está aqui, fazia aquele reino, aquela nação jurar que não o haviam encontrado. E agora você quer que eu vá ao meu senhor, o rei, que Elias está aqui? Pode ser que tão logo eu me afaste de você, o Espírito do Senhor Deus o leve, não sei para onde. E se eu der a notícia a Acabe, e ele não o encontrar, ele matará a mim, este seu servo, que temo o Senhor desde a minha mocidade. Por acaso não contaram a meu senhor que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 dos profetas do Senhor em cavernas, de 50 em 50, e os sustentei com pão e água? E agora você quer que eu vá e diga ao meu senhor que Elias está aqui? Ele vai me matar. Elias respondeu: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo hoje mesmo, me apresentarei a ele. Então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia. E Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse: então é você o perturbador de Israel? Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora ordene que todo Israel venha a se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Aserá, que são sustentados por Jezabel. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Se é Baal, siga-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Trago agora 2 novilhos. Eles que escolham para si um dos novilhos e cortem-o em pedaços e ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocaram o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que Deus que responder com fogo é esse que é Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos, preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhe foi trazido, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz, e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias começou a zombar dele, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo às necessidades, ou viajando, talvez esteja dormindo, e necessite que o acordem. E eles clamavam em altas vozes, e se cortaram com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram, até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinham vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. E então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez, e eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta.
Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e lhe disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique, sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor. Responde para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizestes o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: Prenda os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam e Elias os fez descer até o ribeiro de Quisson, e ali os matou. Então Elias disse a Acabe: Suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho abundante da chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, ali encurvando para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: Vá e olhe para o lado do mar. Ele foi e olhou e disse: Não vi nada. Então Elias disse: Volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: Suba e diga a Acabe: Apronte o seu carro e desça, para que a chuva não detenha. Em pouco tempo o céu escureceu, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos, e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Capítulo 19. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me castiguem, se amanhã a essas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para se salvar a vida, e se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando o dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou senhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e disse: Perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e a eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: Saia daí e fique diante do Senhor, no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, e saindo, pôs-se à estrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu. Eles estão querendo tirar-me a vida. Então o Senhor disse a Elias: Vai e volta o seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então Elias saiu dali e encontrou-se Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: Vai e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e sacrificou, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e deu ao povo. Eles comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o serviu. Capítulo 20. Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército, e estavam com ele 32 reis com seus cavalos e carros de guerra. Ele subiu, cercou Samaria e lutou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: Assim diz Ben-Hadad: A sua prata e o seu ouro são meus, as suas mulheres e os seus melhores filhos também são meus. O
rei de Israel respondeu: seja conforme a sua palavra, ó rei, meu senhor. Eu sou seu, e tudo que eu tenho é seu. Os mensageiros voltaram a Acabe e disseram: assim diz Ben-Hadad: quando enviei mensageiros que disseram: a sua prata, o seu ouro, as suas mulheres e seus filhos são meus, era para que você o entregasse para mim. Se amanhã, a estas horas, eu tiver de enviar os meus servos até você, eles vasculharão seu palácio e as casas dos seus oficiais, e meterão as mãos em tudo que você tem de precioso e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra e lhe disse: como vocês podem notar e ver, este homem procurar o mal, mandou exigir as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e não os neguei a ele. Todos os anciãos e todo o povo disseram: não lhe dê ouvidos e não consinta. Então Acabe disse aos mensageiros de Ben-Hadad: diga ao rei, meu senhor, farei tudo o que você pediu, e este seu servo da primeira vez, porém não posso fazer o que você está pedindo agora. E os mensageiros se foram e deram essa resposta. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiro dizendo: que os deuses me castiguem, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu: digam ao rei Ben-Hadad: quem se veste para a batalha não deve se gabar com aquele que está despindo depois da vitória. Ben-Hadad ouviu esta resposta quando ele e os outros reis estavam bebendo nas tendas. Então ele disse aos seus servos: preparem para atacar. Eles prepararam para atacar a cidade. Eis que um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, você viu toda a grande multidão. Eis que hoje o entregarei às suas mãos, a você saberá que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: por meio de quem se dará isto? Ele respondeu: assim diz o Senhor, pelo servo do chefe das províncias. Acabe perguntou: quem começará a batalha? E o profeta respondeu: você. Então Acabe contou os servos do chefe das províncias, e eram 232. Depois contou todo o povo e todos os filhos de Israel, e eram 7.000. Saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo, embriagando-se nas tendas, e ele e seus reis de 32 reis que ajuntaram. Saíram primeiro os servos dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou observadores que lhe deram avisos, dizendo: uns homens estão saindo de Samaria. Ele disse: se vier a tratar de paz, prendam-nos vivos. Se vierem lutar, prendam-nos vivos também. Os servos do chefe das províncias e o exército que os seguia saíram da cidade, e cada um matou o homem com quem lutava. Os sírios fugiram, Israel os perseguiu. Porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou o cavalo com alguns cavaleiros. O rei de Israel saiu, destroçou os cavalos e os carros de guerra dos sírios, impondo-lhes grande derrota. Então o profeta foi até o rei de Israel e lhe disse: vá, seja forte, considere e veja o que vai fazer, porque daqui a um ano o rei da Síria voltará a atacar. Os servos do rei da Síria lhe disseram: os deuses deles são deuses dos montes, e por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas vamos lutar contra eles na planície, e por certo serei mais forte do que eles. Portanto, faça o seguinte: tire os reis de cada um de seu lugar, e substitua-os por capitães. E forme outro exército igual em número ao que você perdeu, com outros tantos cavalos e outros tantos carros de guerra. E vamos lutar contra eles na planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. O rei deu ouvidos ao que disserem, assim o fez. Decorrido um ano, Ben-Hadad convocou os sírios e subiu a Afeca para lutar contra Israel. Também os filhos de Israel foram reunidos para a batalha. Eles foram providos de mantimentos e marcharam contra os sírios. Os filhos de Israel acamparam de frente para eles como dois pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Um homem de Deus se aproximou e foi falar com o rei de Israel, dizendo: assim diz o Senhor, porque os sírios disseram que o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Entregarei toda esta grande multidão nas suas mãos, assim vocês saberão que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados, uns na frente dos outros. No 7º dia travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, mataram dos sírios 100.000 soldados na infantaria. Os restantes fugiram para a Feca e entraram na cidade, mas a muralha da cidade caiu sobre os 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. Então os seus servos lhe disseram: eis que somos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Por isso, ponhamos panos de saco sobre os lombos e cordas ao redor da cabeça e vamos até o rei de Israel. Pode ser que lhe poupe a vida. Então se cingiram com pano de saco, pelos lombos puseram cordas ao redor da cabeça e foram falar com o rei de Israel. Disseram: o seu servo Ben-Hadad manda dizer: poupe-me a vida. Acabe respondeu: então ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Aqueles homens tornaram isto como um bom sinal e logo se aproveitaram desta palavra e disseram: sim, o seu irmão Ben-Hadad. O rei disse: vão entrar aqui. Então Ben-Hadad saiu para encontrar com Acabe, e este o fez subir na sua carruagem. Ben-Hadad lhe disse: vou restituir as cidades que o meu pai tomou do seu pai. Você poderá vender os seus produtos em Damasco, como seu pai fez em Samaria. E Acabe respondeu: com esta aliança deixarei que você fique livre. Então Acabe fez uma aliança com ele e deixou ir embora. Então, por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: por favor, me murre.
Mas o homem se recusou a fazê-lo, e por isso o discípulo dos profetas lhe disse: visto que você não obedeceu à voz do Senhor, eis que tão logo você se afastar de mim, um leão o matará. Quando ele se afastou, um leão encontrou e o matou. Então o profeta encontrou outro homem e lhe disse: por favor, me esmurre. Ele esmurrou e o feriu. Então o profeta partiu e ficou esperando o rei no caminho. Disfarçado com uma venda sobre os olhos, quando o rei ia passando, o profeta gritou. E seu servo estava saindo do meio da batalha, quando um companheiro se voltou e me trouxe um homem, dizendo: vigia este homem, se ele escapar, será a sua vida pela vida dele, ou você pagará 34 quilos de prata. Enquanto este seu servo estava ocupado daqui e dali, o homem se foi. O rei de Israel respondeu: esta é a sua sentença, você mesmo já pronunciou. Então ele se apressou e tirou a venda dos olhos. E o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E o profeta disse ao rei: assim diz o Senhor, porque você soltou o homem que eu havia condenado, será a sua vida pela vida dele, e o seu povo pelo povo dele. Então o rei de Israel se dirigiu à sua casa, aborrecido, indignado, e chegou a Samaria. Palavra do Senhor, pastor Dainel.